questão do nosso capítulo Liberdade, Destino e Ilusão. Para poder fazer isso, vamos abordar, então, os temas. A referência será Jean-Jacques Bossuet, tá? Como referência fundamental para o pensamento, para a formação da estrutura filosófica. Nós vamos estudar... Bom dia, Ronei. Bom dia, Matheus. Nós vamos estudar também, esse cara parece brincadeira, o nome dele, tá? Okay? O nome dele é Burrus Frederick Skinner, isso mesmo que você ouviu, Burrus, tá? Burrus Frederick Skinner. Nós vamos estudar as contribuições dele para o pensamento acerca da liberdade, do destino e ilusão. Nós vamos estudar a questão de James Joyce, rapidinho, a respeito das suas ideias. Temos que falar de um grande filósofo do pensamento medieval. Ele era bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, ele recebeu a beatificação e é santo, chamado de Santo Aurélio Agostinho, ou simplesmente Santo Agostinho. Vamos ver qual é a percepção dele a respeito da do chamado livre-arbítrio. O que seria basicamente a ideia do livre-arbítrio em Santo Agostinho, certo? Então, a ideia fundamental é a gente dar continuidade àquela ideia a respeito da liberdade e compreender que a vontade e o livre-arbítrio estão dentro do indivíduo, fazem parte da estrutura do indivíduo. Depois, nós vamos abordar basicamente a questão do chamado determinismo e da predestinação. Mas para a aula de hoje, nós vamos ter assim uma ideia geral, uma abordagem geral acerca do que é o livre-arbítrio e qual a relação que existe entre o livre-arbítrio e a própria vida do ser humano. Por falar em livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio? Há realmente livre-arbítrio? Tá? É a possibilidade do homem agir livremente. Tá? Então, livre-arbítrio seria a possibilidade do homem agir livremente em relação às suas próprias escolhas, em relação à sua vontade. Certo? E diz assim... Um grande nome do pensamento, da filosofia, é o chamado Searle, tá? Searle, tá? Ou Searle, tá? Diz que não agir não envolve sempre a deliberação. Já usamos essa palavrinha de deliberação. A deliberação é você pensar e escolher adequadamente as ações que você vai tomar. Contudo, importa compreender a ligação entre deliberação e ação. Você vai deliberar, você vai pensar para poder escolher. Depois que você deliberou sobre algo, depois que você estabeleceu a ideia sobre algo, você vai estabelecer a sua ação. Portanto, o problema do livre-arbítrio só é relevante no que respeita às ações que resultam das nossas deliberações, e não do que fazemos um pouco por acaso. Então, por favor, o grande problema do livre-arbítrio é estabelecer as ideias que você estabelece como sendo fundamental depois das suas deliberações, que você escolhe a sua própria ação. Diz assim o nosso livro-texto, diz assim a página, deixa eu ver, a página 66. Quem estiver com material, quiser acompanhar, pode ficar tranquilo. Pega a página 66, o primeiro parágrafo diz assim: parece que, tratando-se de liberdade, duas ideias básicas vêm à nossa mente. Ou não sou livre por causa da força ou das circunstâncias, ou sou livre para fazer o que quiser. Dessas duas situações, ou você não é livre de acordo com as circunstâncias, de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que você é, ou você é
plenamente livre para fazer o que quiser. Ambas estão contidas na história da filosofia. E se você pensa isso hoje, seja qual for sua posição, saiba que essas ideias foram e serão pensadas por grandes filósofos. Veremos neste momento algumas das ideias sobre este ponto de vista. Primeiro, vontade e livre-arbítrio. Quando pensamos pela primeira vez em liberdade, muito provavelmente nossa ideia será entendê-la como vontade, ou seja, poder de fazer o que quiser. Então, a vontade, ela seria ilimitada, porque a vontade seria a sua própria liberdade. Só que você tem vontade de fazer determinadas coisas e você não pode, porque você é limitado como ser humano. Você é, por exemplo, homem, você é, por exemplo, mulher. Existem coisas que homem não pode fazer, existem coisas que mulheres não podem fazer, ou você é adolescente, menino, menina. Você não pode tomar todas as suas decisões porque você é um adolescente, você é um menor de idade. Diz ainda assim, a vontade, então, seria a possibilidade de decidir, de escolher a partir da sua própria vontade, isenta qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Não existe nada que determine a sua ação. Tudo é estabelecido através das suas escolhas. Então, são as suas escolhas que determinam tudo aquilo que você é. Portanto, a ideia geral do livre-arbítrio é justamente agir conforme a minha vontade. Aquelas partes do universo já estabelecidas determinam e decretam as outras partes, o que as outras partes serão. Isso será necessariamente a ideia do determinismo, mas você não é determinado por algo, por alguém. As suas escolhas determinam aquilo que você será. Então, fazemos parte de um mundo social histórico em que nascemos. Também fazemos parte do universo físico. Então, tudo exerce uma determinada influência sobre a minha pessoa, mas a última palavra a respeito disso tudo é minha. Se tudo que acontece no universo for resultado das leis da natureza e do estado anterior do universo, como podem as nossas ações ser realmente livres? Ou seja, a partir deste momento entra a sua condição do livre-arbítrio. Somos livres porque deliberamos, somos livres porque pensamos, somos livres porque agimos de acordo com aquilo que nós escolhemos, somos livres porque escolhemos fazer alguma coisa ou outra, ou seja, onde está realmente esse elemento de liberdade? A este tipo de liberdade que nos permite fazer uma coisa em vez de outra, chama-se livre-arbítrio. Como, por exemplo, existe o bem e existe o mal. Você conhece o bem e você conhece o mal. É você que escolhe fazer o bem ou fazer o mal. Ah, mas ele já estava pré-determinado a ser uma pessoa má. Não, não existe nada que vai predeterminar a ação do sujeito. É a escolha que o sujeito faz que determina aquilo que ele será, aquilo que irá acontecer em toda a sua vida. Volta para o nosso livro-texto, no segundo parágrafo, a respeito de vontade e livre-arbítrio. Diz assim: esse poder pode receber o nome de livre-arbítrio, uma ideia muito trabalhada na filosofia medieval e na filosofia moderna. Vontade e livre... Abuju Carrara. Eduardo Paixão, que foi? Seu microfone estava aberto, viu? A vontade e o livre-arbítrio parecem ter sentidos muito próximos e, segundo São Tomás de Aquino, um filósofo da Idade Média, elas são, de fato, a mesma coisa. Então, vontade e livre-arbítrio para São Tomás de Aquino são a mesma
coisa. Você não consegue desvincular a sua vontade da sua capacidade de estabelecer uma escolha. Só que essa capacidade de estabelecer uma escolha, ela não é pré-determinada, ela é estabelecida por você. Então, qualquer forma de determinismo, há uma possibilidade de negação absoluta aqui nesta ideia que nós estamos falando. Então, diz assim, tá? A vontade e o livre-arbítrio não são duas faculdades, são uma só. Então, dentro da concepção da filosofia medieval, nós temos que compreender que também na filosofia medieval uma influência muito grande da religião. Por isso, a ideia de vontade, a ideia de livre-arbítrio vão ser estabelecidas como mesma coisa, como sendo um mesmo elemento, tanto a vontade quanto a estrutura do próprio livre-arbítrio. O que entendemos por livre-arbítrio? Então, seria assim, a capacidade de fazer escolhas genuínas para agir de modo diferente, como, por exemplo, muitos pais de vocês estão deixando livre a possibilidade de você entrar online ou não. Pelo que eu sei, muitos pais de vocês estão trabalhando normalmente e não tem tempo de acompanhar vocês se acessam ou não as aulas online. Portanto, você, na sua capacidade de fazer escolhas, você escolhe ou entrar na aula ou não entrar na aula. Como eu tenho, por exemplo, hoje nós estamos, deixa eu fechar aqui só para a gente ver o número. Hoje nós estamos na casa de 24 participantes, tá? Mas o total de alunos do nono ano é bem superior a 24, ou seja, existem outros indivíduos que usam o seu livre-arbítrio ou usam a sua vontade para agir de modo diferente. Você tem que fazer escolhas. Em toda a nossa vida, nós fazemos escolhas. Nós estabelecemos opções sobre os mais variados problemas, sobre os mais variados temas. É aí que entra a possibilidade de você usar o seu livre-arbítrio, onde você vai fazer escolhas, e essas escolhas vão determinar tudo aquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você vai pensar e tudo aquilo que você vai agir. Portanto, essas ideias estão voltadas diretamente para a organização do pensamento humano. E se tudo no universo fosse determinado? Dessa forma, também as nossas deliberações estão determinadas. E, neste caso, parece que não temos livre-arbítrio. Como a questão é a seguinte: você, por exemplo, você é adolescente, você ainda não estabelece todas as suas escolhas de forma independente. Você não escolhe muitas de suas próprias ações. Isso quer dizer que você ainda é pré-determinado por ações dos seus pais, por ação dos seus parentes. Ou seja, você é pré-determinado, mas existem algumas situações que você pode estabelecer como uma escolha básica e fundamental. Nós já falamos sobre isso na aula passada, esse exemplo, como a gente pode elucidar. Assim, você tem uma prova e você tem uma festa para ir que antecede essa prova, nas vésperas dessa prova. O que você faz? Você deixa de estudar e você vai a essa festa tendo a possibilidade de ir mal na prova, ou você não vai na festa, faz uma revisão geral, porque você tem uma dificuldade máxima a mais nessa disciplina, e você, no dia da prova, sai com uma nota boa. Então, é você quem escolhe. É claro que, no seu caso, você é menor de idade, você não pode ficar sozinho em casa, seus pais vão numa festa, você tem que acompanhá-los, aí você acaba deixando de decidir por si.
tá ok? Mas, como, por exemplo, aluno do terceiro ano, já tem 17, já tem 18 anos de idade, ele, muitas vezes, a capacidade de escolha dele é maior que a sua própria capacidade de escolha. Portanto, eles acabam estabelecendo mais essa ideia da questão da liberdade do livre-arbítrio. Portanto, você ainda sofre... Ai, não bate não, pai. Ai, cara. Opa, foi mal, professor. Só fecha o microfone. Tá? A ideia fundamental é justamente essa, que você ainda com 14, 15 anos de idade, 15 anos, vamos falar assim, 14, 15 anos, você ainda sofre muitas pressões, sofre muita influência dos seus pais. Quando você alcançar 17, 18 anos, a pressão, o determinismo diminui em relação às suas próprias ações. Pai, Ok, certo? Então, seguinte, só um pouquinho, vou fechar a projeção e vou resolver um probleminha aqui, tá? Deixa eu achar aqui. Tá, resolver um probleminha. Então, tá, resolvido. Resolvido o probleminha aqui. Obrigado pela informação que me deram agora, já resolvi o problema. Se tentar entrar novamente, não vou aceitar, certo? Então, diz assim, determinismo é um conceito importado da física clássica, não é nem propriamente um conceito específico da filosofia. O nosso livro de filosofia diz assim, determinismo, doutrina segundo a qual certos acontecimentos são fixados previamente por uma potência exterior à sua vontade. Ou seja, nessa potência superior, nós podemos falar de papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, que determinam tudo aquilo que eu vou fazer, determinam tudo aquilo que eu vou estabelecer, determinam, por exemplo, a escola em que eu vou estudar, muitas vezes determinam a comida que eu vou comer, muitas vezes determinam a quantidade que será repassada para mim como mesada. Então, há um certo determinismo nisso tudo. E diz assim, tá? De maneira que se faça o que se fizer, eles acontecerão infalivelmente. Essa ideia também pode surgir como outras formas, como uma predestinação religiosa. Então, essa ideia é de elemento basicamente fundamental dentro do conceito da filosofia. Então, se a cada acontecimento no mundo decorre necessariamente de uma série de acontecimentos que o antecederam, então, tendo ocorrido o fenômeno X, causa de Y, este último tem que decorrer, ele tem que ocorrer. Então, se X é a causa de Y, Y tem que acontecer. Se papai é a causa de você existir, se papai e mamãe é a causa de você existir, então, por recorrência, por determinismo, você tem que existir. Então, essa é a relação direta, essa é a relação que está ligada diretamente à sua capacidade determinista de impor as suas próprias escolhas. Só um pouquinho, eu vou refrescar a garganta. Uau, até a água já esquentou rapidinho, certo? Então, essas ideias estão fundamentadas. Ainda a respeito da ideia do determinismo, seria assim, é a tese de que todos os acontecimentos do universo estão causalmente determinados pelos acontecimentos anteriores, ou seja, tudo que acontece tem uma causa anterior. Portanto, já está determinado. Portanto, você não tem a sua
capacidade de escolha. É por isso que a questão da vontade e do seu livre-arbítrio instituem diretamente a sua capacidade de escolha. Portanto, dentro do determinismo, você não estabelece escolha nenhuma. Faça assim. Pronto, acabou. E muitas vezes você fala assim, mas eu não quero fazer assim, mas faça, eu estou mandando. Eu acredito que alguém nessa sala de aula já já passou por essa situação. Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, até mesmo o professor. Faça porque eu estou mandando. Você tem que fazer e pronto. Então, isso é um dos maiores exemplos do determinismo. Você é aluno, portanto, você tem que fazer o exercício de física, você tem que fazer o exercício de matemática, você tem que fazer o exercício de biologia. E assim sucessivamente. Portanto, o determinismo é a tese que todos os acontecimentos do universo estão causalmente determinados pelos acontecimentos anteriores. Então, se o papai, se a mamãe, se o professor, se o tio, titia, se a vovó, vovô deu uma ordem, é praticamente para você que você está determinado ao cumprimento daquela ordem. Não sei se vocês se lembram, nas aulas anteriores, a gente falava assim, o indivíduo ele pode ser responsabilizado simplesmente por ele cumprir uma ordem? Sim, pode, porque ele está determinado àquela condição. Como a gente citava o exemplo dos nazistas, que muitos executaram atrocidades, mas por uma ordem superior. Mesmo vindo de uma ordem superior, ele tinha a liberdade de estabelecer uma escolha em cumprir a ordem e não cumprir a ordem. Mesmo assim, há a possibilidade de ele estabelecer a escolha, mas mesmo estando determinado. Aí diz ainda assim, por favor, determinismo é diferente de fatalismo. Mas, professor, o que é fatalismo? Fatalismo é algo que acontece independente do que você possa fazer. Como, por exemplo, a morte. A morte é uma estrutura fatal, mas você sabe que você não consegue desviar dela. Então, diz assim, determinismo. Nossas decisões estão causalmente determinadas. Para o fatalismo, a ideia é assim, fatalismo é a tese de que alguns acontecimentos são inevitáveis, independente do que possamos decidir ou fazer. Por favor, o que eu vou falar agora é uma realidade. Desculpem a forma com a qual eu vou colocar, ou desculpe a forma com a qual eu vou fazer, certo? O que eu vou fazer. Mas a questão é a seguinte, por exemplo, todo mundo nasce, todo mundo nasce, todo mundo cresce, todo mundo cresce, todo mundo desenvolve, todo mundo desenvolve, todo mundo, basicamente, uma boa parte reproduz e vamos morrer. É o ciclo biológico da vida dos seres vivos, ok? Nasce, cresce, reproduz e morre. É um ciclo normal. A esse ciclo, a filosofia chama de fatalismo. Você não pode evitar. Uma vez que você nasceu, você vai crescer, tá? Uma vez que você cresceu, você vai ou estabelecer, ou algumas pessoas não, você vai estabelecer a reprodução. O resultado disso é a sua própria falência, a sua própria morte. Então, nasce, cresce, reproduz e morre. É uma característica de todo ser humano. A isso, a filosofia usa o termo chamado de fatalismo, coisa que não acontece com o determinismo. Então, para o determinismo, nossas decisões são causalmente determinadas por acontecimentos anteriores, como meu pai é anterior a mim. Se ele me dá uma norma, se ele me dá uma regra, ele determina o cumprimento dela, então eu tenho que executá-la. Então, as nossas decisões não têm eficácia causal, independente se você
é homem ou mulher, você vai atender a esse ciclo fatalístico, nasce, cresce, reproduz e morre. Então, ocorre dentro de toda a sociedade essa ideia fundamental. Então, dentro da organização social, nós temos essa ideia do determinismo e o fatalismo. Mas o problema do livre-arbítrio está centrado justamente nessa pergunta: será que o determinismo ou será o determinismo compatível com a ideia que temos de livre-arbítrio, ou seja, a ideia de liberdade e a ideia de determinação do sujeito? São compatíveis ou são incompatíveis, tá? É essa a ideia fundamental acerca dos elementos filosóficos acerca da vontade, do livre-arbítrio e do determinismo. Mais uma projeção para a gente adiantar, diz assim: 3 teorias que combinam de maneira diferente, tá, as respostas a essas perguntas. Diz assim: as teorias é o determinismo radical, o libertismo, o determinismo moderado, o compatibilismo, tá? Depois a gente vai abordar com mais detalhes, com mais eficiência, essas teorias. Diz assim: o determinismo é compatível com o livre-arbítrio ou temos determinismo? Para o determinismo radical, não. O determinismo não é compatível com o livre-arbítrio. E para o determinismo radical, nós não temos livre-arbítrio, tá ok? Para o libertismo, o determinismo não é compatível e, sim, nós temos o livre-arbítrio. Para o determinismo moderado, o determinismo é compatível com o livre-arbítrio e, sim, nós temos o livre-arbítrio. Só que essas doutrinas, essas teorias, elas vão ser aplicadas de acordo com a estrutura do pensamento da época, como, por exemplo, a Idade Média, a Idade Moderna, Idade Contemporânea, todo um aspecto de estrutura acerca dessas ideias que são de caráter fundamental, tá ok? Certo, para a nossa aula de hoje, seria basicamente isso. Gente, eu quero só pedir para vocês que, quando entrar alguém que não é da turma, ou entrar alguém com o nome de alguém da turma que não é da turma, por favor, avisem, como fizeram comigo hoje, tá? Avisaram que entrou um sujeito que não era basicamente o sujeito, eu apenas entrei e excluí o indivíduo, certo? E eu agradeço a presença de vocês na nossa aula. No meu relógio são 11 horas e 52 minutos, faltam 3 minutinhos para encerrar a nossa aula. Eu encerro a nossa aula aqui. Não tem tarefa para hoje. Próxima aula nós vamos adiantar um pouco mais o capítulo e fazer alguns exercícios acerca dessa ideia do livre-arbítrio, determinismo e tudo mais, certo? Para vocês, eu deixo um forte abraço, um bom fim de semana e até a nossa próxima aula, tá ok? Beijo no coração.